anzol, faísque o anzol, faísque o anzol. Ainda assim estarei pronto pra comemorar. Se eu me tornar menos faminto que curioso, curioso, o mar escuro trará um medo lado a lado com os corais mais coloridos. Valeu a pena, pesca-ponte no sol. Valeu a pena, pesca-ponte no sol, pesca-ponte no sol. Olá, bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé do Canto. Estamos aqui numa sexta-feira para mostrar para vocês, apresentar e comentar mais um bom livro, na verdade um brilhante livro, aqui que a gente chamou de sexta-feira de livro, né? Eu sextou com livro. Muito bem, o livro de hoje a gente tem aqui Inesquecíveis, de Fabien Tomé. Como eu sempre inicio a nossa conversa aqui pela história, um pouquinho da história do autor, na verdade esse autor, Fabien Tomé, o francês, ele já esteve aqui em outras obras dele, na qual inclusive eu vou pincelar aqui, porque eu achei muito bom esse texto da orelha. Não sei se tem o autor da orelha desse livro, mas ficou muito bacana porque dá um apanhado bom de quem é Fabien Tomé e duas obras dele, mais de duas, acho que tem umas três aqui que eu li, e vale a pena só lembrar. Então aqui já nesse canal, procurando lá por Fabien Tomé, você vai achar esse outro livro aqui que eu li dele. Então quem é Fabien Tomé? Fabien Tomé, ele começou sua carreira como engenheiro civil. Então ele iniciou a vida profissional dele como engenheiro civil e viveu aqui no Brasil por uma década, antes dele mudar sua trajetória totalmente e retornar à França em 2008 para mergulhar no universo dos quadrinhos. Então veja bem, como é que foi essa mudança, né? Isso aqui não está aqui na orelha porque só eu sei não, muita gente sabe, né? Mas assim, só quem faz mais a fundo, né? Na vida de Fabien Tomé, na história dele, né? Então ele é jovem, ele, né? Maduro, mas não é idoso não, como eu. Então, como eu disse aqui no início, ele veio passar 10 anos aqui no Brasil, e as coisas mais marcantes da vida dele, que eu entendo, a passagem dele aqui no Brasil foi conhecer uma paraibana, minha conterrânea, se casar com ela e ter 2 filhos. Isso foi logo de cara, mas também o que mudou profissionalmente a vida dele foi o curso que ele fez no Estúdio Daniel Brandão, de meu sobrinho Daniel Brandão, lá em Fortaleza. Ele fez alguns cursos lá e se empolgou pelo desenho de uma forma tão forte, tão violenta, vamos dizer assim, na vida dele, que deu uma guinada. Ou seja, ele largou a engenharia, largou tudo e foi ser desenhista, escritor, né, quadrinista na França, onde ele vive hoje, né, com a esposa e os filhos. Então, essa palhinha que eu tenho agora não está em orelha nenhuma, eu não vi livro nenhum dele, isso também não, né, porque Daniel me contou, que é muito amigo dele, né. Então, ele em 2014, ele fez uma estreia notável no mundo da graphic novel, com o livro Não Era Você Que Eu Esperava. Uma narrativa emocionante sobre a aceitação e o amor incondicional, inspirada no nascimento de sua filha Júlia, que tem sido vital. Eu fiz questão de fazer um vídeo desse canal sobre este livro, porque é fantástico. Eu fiz questão de comprar esse livro e dar para algumas pessoas, né, e repartir esse conhecimento, e é lindo, sabe? Eu acho que é o melhor livro dele, não sei, tem vários, tem já mais de dezenas, acho que ele tem mais de 20 livros publicados para mim também, mas esse livro é demais, né? Muito bem, aí continuando só o restinho da biografia dele, ele continuou a explorar temas como a resiliência e conexões humanas. Ele lançou em 2017 Duas Vidas, que eu também publiquei aqui, é um livro belíssimo, né? Focando na força do microempreendedor, Dois Irmãos, seguido pela trilogia Odisseia de Hakim, que eu também li, muito bacana, uma crônica envolvente sobre as provocações de um refugiado sírio, bacana esse livro também. Em 2022 ele trouxe à tona Suzette, ou Um Grande Amor, capturando a troca intergerencial de experiências sobre o amor através da história de uma viúva de 80 anos de idade e a sua neta. Esse livro é fantástico, eu tenho uma amiga minha de Aracaju chamada também Suzette, né? E ela também é apreciadora de arte, e ela adorou, achei muito legal, acho que foi no aniversário dele.
Muito bem, fechando essa breve biografia, diz assim, ó, dando continuidade à sua missão de refletir sobre questões sociais por meio da sua arte, Tomé, família Tomé, iniciou em 2013 a série Reflexões do Mundo, na luta, destacando as lutas de mulheres contra a opressão ao redor do globo. Seu trabalho mais recente, que é esse que eu estou comentando com vocês hoje, o livro Inesquecíveis, promete seguir a linha de explorar narrativas significativas e profundamente humanas, consolidando a posição de Tomé como um autor essencial no panorama dos quadrinhos contemporâneos. É exatamente isso, Fabio Tomé. Agora, essa obra aqui, que eu costumo dizer que é graphic model, graphic novel, né? Mas assim, é história em quadrinhos, né? É uma novela, um romance, né? Em forma de quadrinhos. Eu também sempre tenho uma mania de ressaltar, porque é importante para quem não sabe, que isso aqui trata-se de literatura. Quadrinhos é literatura, em especial essas novelas gráficas, HQs, são essencialmente literatura, né? E a maioria das vezes romance, né? Romance em forma de quadrinhos. E eu volto a repetir toda vez que eu começo um livro dessa natureza, que aqui você encontra no mínimo duas obras, no mínimo, né? Porque você tem a obra escrita em si, a novela em si, a história, o enredo, né? Como se trava o livro inteiro, ou esse aqui, como são de 6 contos, vamos dizer assim, os 6 breves contos, e a mais o desenho, né, gente? Aí quem curte a arte, né? A arte plástica vai ver que ali é a arte, né? É o desenho, é a coloração, é a sequência dos quadros, né? É uma arte assim, muito bacana, né? De se apreciar num só livro. Então no livro só você tem pelo menos duas coisas. É isso que eu acho bacana desse tipo de literatura, nesse livro. Muito bem. Sobre o livro em si, algumas características que às vezes passam batido por pessoas que não são muito iniciadas nessa arte de desenho, né? Mas era uma característica que ele repete em outros livros dele, o Fabio Tomé, é que cada capítulo, no caso aqui são 6, ele coloca uma cor preponderante de fundo, né? Então primeiro ela vem amarelo, depois vem vermelho, às vezes vem azul, vem roxo, como vamos dizer assim, o tom predominante daquele quadrinho, né? Não sei se o termo técnico é esse, mas é por aí, né? Agora, uma inovação que eu vi nesse livro e não vi nos outros dele é que, por exemplo, em cada capítulo, o primeiro quadrinho ele tem uma cor diferente dos demais quadrinhos. E o último quadrinho também tem uma cor diferente dos demais. Eu acredito que seja de propósito, é a primeira vez que eu vi isso nesse livro, né? Se eu tiver a oportunidade de pensar na internet, eu vou colocar alguma coisa, algumas páginas do livro aqui para você, porque para escanear fica muito ruim. Muito bem. Quais são os 6 capítulos aqui, bem resumidamente, venham passando para vocês terem só noção assim, de como é o livro, né? E como é assim profunda, é um livro de quadrinhos, extremamente profundo, os temas que ele aborda em cada um desses capítulos. Se não, vejamos, primeiro capítulo tem o seguinte: a vida entre parentes. Então o tema é religião e a narrativa é nos testemunhos de Jeová, o foco em testemunhos de Jeová, caracterização do isolamento, né? E sobretudo o fundamentalismo, que na verdade para mim permeia toda e qualquer religião, algumas mais fortes, como é o caso dos testemunhos de Jeová. E a história da moça chamada Emily. No segundo capítulo, o título é O Coração e a Vocação. Ele fala de religião, mas a respeito do dogma da castidade, né? Sob o prisma dos quadrinhos. É muito bacana isso aqui. E a vida de Beatriz, né? De seus pais e dos amores que ela teve na vida, né? O capítulo 3 chama-se A Carta de Perdão. O tema central é o estupro, né? E as questões psicológicas que estão envolvidas ali. É a vida de Marie. O capítulo 4 trata de preservar as lembranças, o título desse capítulo. E o tema é a guerra, o genocídio em Ruanda. Eu tive a oportunidade de ler um livro escrito por um amigo meu, no tempo dos Correios, no tempo da escola que eu fiz do Correio. Ele fez um livro muito bacana sobre o genocídio de Ruanda. E eu lembrei, quando eu li esse capítulo desse livro de Fabio Tomé. Então ele narra a narrativa em Kigali. Kigali é a capital, ou é Kigali, não sei, me perdoa a pronúncia. É a capital de Ruanda, né? E o tema é a luta entre as etnias Tutsis e Hutus, ou é Hutu, me perdoe de novo a pronúncia. E ele narra o massacre em 3 meses, olha só, em 3 meses, 800 mil ruandenses foram mortos, né? Nesse caso, a maioria dos Tutsis, da etnia Tutsi. E ele fala da vida do personagem dele, que é o Kelvin. Muito bacana. O capítulo 5 fala do alinhamento, que se chama O Alinhamento Perfeito dos Planetas. O
tema são relacionamentos, as idas e vindas dos relacionamentos. E ele fala da vida, né, de um casal chamado Marine e Frederick, bacana também. E o último capítulo, encerrando o livro, ele fala, o título é A Confiança da Juíza. Então os temas aqui são muito voltados ao judiciário. São roubos, drogas, crimes, vida na prisão, o lado humano, o papel de uma juíza nisso tudo, né? E algumas críticas ao judiciário, críticas bacanas, inclusive profundas, né? E ele fala da vida de Gregory, que era um criminoso e conseguiu evoluir, vamos dizer, nesse sentido, sair da cadeia, se ressocializar e se tornou um vereador na cidade do interior da França. Então assim, é um livro riquíssimo, riquíssimo. Obrigado por ter vindo até aqui, né? Curta o vídeo, comente o que desejarem, coloque o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Um forte abraço novamente.